Então assim, beleza. Já contextualizei a técnica moderna, falei das heranças e falei das inovações que possibilitam o pandeiro ter esse caráter universal, que faz que cada um possa expressar a própria musicalidade. Legal, então eu sei que vocês estão doidos para tocar o pandeiro, então vamos tocar. Vamos falar dos aspectos básicos, né, de como pegar no pandeiro, por exemplo. Uma coisa importante, é legal aquecer, né, os aquecimentos básicos, né, esse aqui, esse aqui, esse aqui. É mais tempo do que eu tô fazendo, só tô mostrando como é que é, né? Esses aquecimentos básicos, né? Eu gosto muito desse aqui também. Literalmente dá uma esquentada. E aí vamos. A gente tem que sempre tomar cuidado pra gente não fazer nada prejudicial ao nosso corpo. Então assim, a gente tem que entender que cada pessoa tem uma particularidade, tem um corpo diferente, tem um jeito que se adapta melhor, né, aos movimentos necessários para a gente tocar. Mas por outro lado, também tem alguns movimentos que são prejudiciais, né? Que pode dar tendinite e tudo mais. A gente tem que estar relaxado, né? Vou sempre lembrar dessa coisa. A gente pega o pandeiro, tem aqui um ângulo de 90 graus, mais ou menos, né? E uma linha imaginária que leva para o centro da pele. Tem também um ângulo de abertura aqui, né? Dos braços, né? A gente vai se tornando consciente para não ficar de bobeira, né? Abrindo muitos braços, nem também muito tenso aqui. Acho que assim que você vai achar a tua posição, mas sempre tentando estar consciente, né, desse relaxamento. Tem essa pegada aqui também, né? Os dedos aqui. Na técnica tradicional as pessoas usam esse dedo aqui para abafar a pele, mas eu em geral não uso esse dedo porque existem outros artifícios para fazer o mesmo efeito. E uma coisa importante que vejo muito aluno iniciante, né? É essa coisa de pegar o pandeiro e tirar o dedo aqui, né? A gente tem que ter uma pegada legal no pandeiro que dê estabilidade. Esse dedo aqui fora da pele não ajuda, tá? Então vamos lá. Eu falei pra vocês antes que a gente tem os sons agudos, médios e graves. Então vamos lá. Agudo da parte de baixo da mão. Punho. Agudo da parte de cima da mão. Dedo. Repare que os sons agudos, né, a gente toca bem no aro do pandeiro mesmo, né? Bem no aro. Tome cuidado para não tocar os sons no centro da pele. É aqui no aro mesmo. Então é importante que a gente tenha um pandeiro com um aro rebaixado o suficiente, né? Pra gente não se machucar. Então agudo aqui, ó. Toca bem aqui. O dedo também a gente toca bem aqui, ó. No aro. Também é legal ter esse formato côncavo, né, da mão. Médio da parte de baixo da mão, tapa com o polegar. Você vê que a gente toca bem no centro da pele. E a gente deixa microlésimos de segundos o dedo, né, para que a gente consiga abafar a pele. A gente não quer que a pele soe, né? Se ela suar, ela vai estar reproduzindo sons graves. Então a gente toca e abafa, né. Médio da parte de cima da mão, o famoso tapa. O tapa é um dos sons mais prazerosos de fazer no pandeiro, né? Pra descarregar a raiva, né? Fala aí. É bem natural. Também é tocado no centro da pele e também tem esse princípio da gente tocar e abafar. Grave da parte de baixo da mão. O famoso polegar. A gente quer que a pele soe. Então a gente toca e tira logo o dedo, né? A gente toca e prende. A gente toca e tira. Grave da parte de cima da mão. O grave com o dedo médio. Ele é um som difícil de tirar, não é de primeira. É um som que a gente vai construindo. E a ideia é que esse grave seja igual a esse grave. A ideia é que você feche o olho e você não consiga identificar se você está fazendo grave com a parte de baixo da mão ou com a parte de cima da mão. Mas isso não é da noite pro dia, porque esse som aqui é bem menos natural do que esse, né? Porque depende muito do ângulo e da intensidade que você percute os dedos na pele. Pergunta: quantos dedos pro grave com dedo médio? Depende. Eu uso esses dois. Tem gente que usa 3. Tem gente que usa só 1. Importante é a gente chegar a essa igualdade entre os graves. Então vamos lá, mais uma vez. Agudo da parte de baixo da mão, qual é? Me diz você. Punho. Agudo da parte de cima da mão, qual é? Diz você. Dedo. Médio da parte de baixo da mão, me diz você.
tapa com o polegar. Médio da parte de cima da mão, me diz você. Tapa. Grave da parte de baixo da mão, me diz você. Polegar. Grave da parte de cima da mão, me diz você. Grave com o dedo médio. Tudo isso que eu fiz agora, por exemplo, foram esses 6 sons, né? Como eu disse no começo, a gente não estala os dedos e agora sai tocando pandeira. É uma coisa de construção. Mas só tô falando que a gente pode fazer muita coisa com apenas esses 6 sons, tá? Você está assistindo ao meu curso Introdução ao Pandeiro Moderno, conteúdo que estou disponibilizando aqui no canal de forma totalmente gratuita. Já temos outros vídeos publicados e muitos outros estão a caminho. Quer fortalecer? Então se inscreva no canal, curta e comente esse vídeo, siga-me nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Vamos continuar conectados. Vamos falar também sobre um som importante que é o grave abafado, né? Que a gente usa para tocar samba, por exemplo, né? Esse primeiro som, ó, é diferente do grave aberto e é diferente também do tapa com o polegar, né? O tapa com o polegar é diferente. Então quando a gente toca samba, por exemplo, a gente não toca. A gente toca. Seria equivalente, por exemplo, a gente tocar surdo e abafar, né? O grave. Né? A gente não está tocando um som médio, a gente está abafando o grave. Essa é a ideia. Né? Na técnica tradicional, você consegue esse efeito fazendo isso. Mas eu acho que não é necessário. Você pode conseguir o mesmo resultado simplesmente deixando microlésimos de segundos, né, o dedo na pele, porque isso abafa, né? O princípio de abafar a pele é você deixar mais tempo, né? Prender a pele. Então, você não toca e tira logo o dedo da pele. Você toca e prende. Isso eu estou falando de microlésimo de segundos. E outra coisa que eu estou falando também é a região do dedo, né? Quando a gente toca o grave, a gente toca aqui, ó, nessa região aqui. E quando a gente toca o grave abafado, a gente toca mais perto da unha, mais aqui. E assim como a gente tem um grave abafado com a parte de baixo da mão, a gente tem um grave abafado com a parte de cima da mão. E como é que a gente chega a esse som? Com os mesmos princípios que eu acabei de falar, fazendo com que a pele vibre menos, ou seja, ao percutir o pandeiro a gente permanece aqueles microlésimos de segundos a mais, né, para abafar a pele, né, não deixar ela vibrar e produzir o som grave. E também mudando um pouco a região do dedo mesmo que percute. Eu uso a unha mesmo, né? Se eu tenho um grave aberto aqui, ó, que eu já falei, eu tenho esse grave abafado usando mais a região da unha mesmo. Olha a diferença. Esse som é pouco explorado, mas está aí para ser explorado, né? Por exemplo, para tocar ciranda. Então a gente segue com essa ideia de ter sempre um som correspondente. Para cada som na parte de baixo da mão, a gente tem um som na parte de cima da mão e vice-versa. Sobre a notação, como escrever para o pandeiro? Na minha opinião, a melhor maneira de representar os sons de um instrumento é aquela maneira mais universal possível. Ou seja, aquela que você passa o olho e não precisa de tantas explicações para entender. No caso do pandeiro, a melhor maneira que já encontrei até hoje foi a escrita desenvolvida por Carlos Stasio, professor da Unesp, e difundida por Luiz Roberto Sampaio e Vitor Camargo Bubi. Essa maneira de escrever para o pandeiro é muito eficaz e não tem mistério. Caso queira saber mais, deixe aqui um link para um vídeo lançado aqui no canal que trata dessa escrita. Trata-se de um material lançado no meu método Pandeiro Moderno. Mais detalhes na descrição do vídeo. Então beleza, a gente viu os sons básicos do pandeiro, a gente tem consciência desses sons e a gente tem consciência também dessa ideia de correspondência entre as duas partes da mão, né? A gente vai estar sempre trabalhando com essa ideia. Eu vou tocar agora, ó, dessa maneira aqui, ó. Quando eu toco assim, eu estou repetindo, né, o hemisfério da mão. Isso é uma possibilidade. Eu toco assim também. Mas para a primeira abordagem no pandeiro, eu acredito que a melhor maneira que vai te trazer mais recursos e abrir um mundo é a alternância de movimentos. E isso a gente consegue como? Tocando um hemisfério da mão e logo depois tocando o outro. Toca um e toca o outro. Então assim, comecei por cima,
próximo toque é por baixo da mão. E vice-versa. Se eu começar por baixo, o próximo toque é na parte de cima da mão, né? Que a gente pode criar o mesmo efeito tanto começando pela parte de cima quanto pela parte de baixo. E a ideia é que a gente faça das duas formas, né? Assim como um baterista estuda, né? Começando pela direita e depois faz a mesma coisa começando pela esquerda, a ideia aqui é que a gente traga o mesmo resultado tanto começando por cima quanto começando por baixo da mão. Beleza? Por exemplo, eu vou inventar o ritmo agora. Tunk tkat kurug tunk tunk tak tskundum. Eu fiz isso começando pela parte de cima da mão. Vou fazer a mesma coisa começando pela parte de baixo da mão. Então é essa a ideia. A gente faz a mesma coisa começando pela parte de cima da mão ou pela parte de baixo da mão. Eu acho que é um grande artifício você ter a possibilidade de começar tanto por cima quanto por baixo. Claro que há preferências, né? Se você der o pandeiro para uma criança ou para uma pessoa que está se iniciando no pandeiro, os sons mais naturais, né, anatomicamente mais naturais, é o tapa e esse grave, né? É mais anatômico esse tapa do que esse tapa. É mais anatômico esse grave do que esse grave. Então, acho que nossas escolhas dependem muito disso, nosso conforto, né? E daqui a pouco isso fica natural. Já é natural você escolher começar uma levada por cima ou por baixo. Você nem raciocina. Isso que é o legal do instrumento, né? Quando você domina. Quando a gente vê um pandeirista tocando assim, né, de uma maneira rápida, a gente olha para a mão que percute o instrumento. Mas, contudo, entretanto, eu posso dizer, eu acho, na minha opinião, que um dos segredos do pandeiro na técnica moderna está aqui, na mão que segura o pandeiro. No meu caso, que sou destro, a mão que segura o pandeiro é a mão esquerda. No caso da galera canhota, é a mão direita a que segura o pandeiro. Então reparem, né? Na verdade, a minha mão direita está bem paradinha, fazendo pouco esforço. A mão esquerda trabalha para que a mão direita não precise trabalhar tanto, entendeu? Na verdade é uma balança, né? Mas assim, o fato da mão esquerda trabalhar com constância faz com que a mão direita trabalhe mais relaxadamente. Então os exercícios que eu vou passar aqui vão ser de toques alternados. Quero agradecer a Contemporâneo pelo apoio e, claro, a você por ter acompanhado essa aula até aqui. Tem muito mais conteúdo vindo por aí, então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar esse vídeo e me seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades.